Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Livi Guetti, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é bem difícil de colocar em prática, mas é importante quando a gente está falando sobre organização. Então eu vou tentar dar uma pinceladinha sobre hábitos e como que a gente pode cultivar hábitos para melhorar a nossa organização do dia a dia. Para começar a falar sobre o tema de hoje, eu sempre gosto de entender junto com os meus pacientes o que são hábitos e quais são os hábitos que o meu paciente quer ali cultivar ou quer estabelecer na vida deles, né? Então, se a gente for entender pela neurociência, o que são hábitos? Hábitos são processos neurocognitivos em que os nossos neurônios estão acostumados a determinado padrão neuronal. Então, esse padrão são ali padrões em que os nossos neurônios estão habituados a fazer quando está tendo um processo cognitivo na nossa cabeça. Então, os hábitos, eles são reforçados e esses caminhos, eles se tornam utilizados usualmente. Então, no cotidiano, quando a gente faz alguma coisa e a gente sempre repete esse comportamento, a gente está fortalecendo constantemente esse caminho neural e esse hábito, né, ele vai se tornando ali uma coisa que a gente nem pensa a respeito, a gente só faz de forma automática. Isso são os hábitos, mas pode ser assim uma coisa que talvez a gente não pare para pensar, mas coisas, né, comportamentos que a gente também faz, que são ali desagradáveis ou são, como a TCC gosta de chamar, desadaptativos, também são hábitos. Então, muitos pacientes chegam na clínica para mim falando, eu procrastino muito. E aí a gente precisa entender que a procrastinação é um comportamento e se a pessoa está procrastinando em excesso, também é um hábito. Quando a gente fala da procrastinação, a gente está falando de um comportamento que está sendo feito por algum motivo. Quando a gente fala de procrastinação, às vezes meus pacientes vêm, eu procrastino, sou procrastinador, né? Mas a procrastinação, ela não é uma doença, ela não é um transtorno, ela não é, assim, um traço de personalidade. Nós podemos procrastinar, isso pode definir um pouco a gente, mas é dentro de um intervalo de tempo em que nós estamos sendo um pouquinho mais procrastinadores naquele período. Mas a procrastinação, ela é um comportamento e a gente procrastina por algum motivo, não é per si que a gente procrastina. Eu procrastino aquele relatório porque eu tô com preguiça de fazer, ou eu procrastino lavar a louça porque tá muito frio e eu não tô afim de mexer na água com esse frio. Então, quando a gente fala sobre procrastinação, a gente precisa entender o porquê que essa pessoa está procrastinando, qual que é o motivo da procrastinação. E quando a gente fala de hábitos, a gente pensa justamente nisso, que existem coisas que a gente faz no nosso cotidiano que são ali desagradáveis ou a gente não gosta ou prejudica a gente, que também são hábitos. Então, o que acontece? Se a gente quer melhorar um hábito pro adaptativo, pro positivo, digamos assim, a gente tem que parar de reforçar o sistema neural que vai na direção desse resultado negativo e começar a fortalecer o padrão neural que vai ali mais de acordo com o resultado positivo que a gente quer obter. Então, primeiro, né, vamos continuar esse exemplo da procrastinação. Se o meu paciente ele procrastina em excesso, primeiro é entender por que ele procrastina, que tarefas ele procrastina e como que ele procrastina. E aí a gente vai trabalhar cada um dessas questões, desses itens, né? E depois a gente vai começar a fazer uma reflexão sobre essa procrastinação e criar estratégias para ele parar de reforçar esse padrão
que vai em direção à procrastinação e que traz resultados negativos para ele, e vai começar a trabalhar padrões que incentivem, motivem ele e ajudem ele a obter melhores resultados, mas que vão ter que ser fortalecidos. Então, enquanto a gente enfraquece um padrão, um caminho neural, a gente começa a fortalecer outro caminho neural. Então, uma coisa assim muito importante da gente entender de hábitos é que um hábito ele não vai surgir do nada, ele não tá no vácuo e vai surgir do nada. Se a gente não está conseguindo fazer um hábito saudável, é porque a gente já está fazendo o hábito contrário e tendo resultados negativos. Então, primeiro a gente tem que enfraquecer esse caminho que vai ter esse resultado negativo e começar a fortalecer esse caminho que vai ter esse resultado mais positivo. Então, alguns exemplos que eu gosto bastante de dar para os meus pacientes quando a gente fala de hábitos é, primeiro, começar do jeito mais simples possível, né? Então, eu falei um pouquinho sobre a lista de to-dos, o planner semanal, o planner mensal, né? Dei várias dicas ali de organização e o que eu mais falo para os meus pacientes é começa o mais simples possível, porque tem muito paciente que começa a querer se organizar, fazer a lista de to-dos, fazer o planner semanal, o cronograma semanal, comprando planners, comprando ali coisas, ou fica ali, eu vou começar a fazer porque quer fazer bonitinho, num quadro branco, num quadrinho, coisas assim. Só que isso é o que atrapalha a gente começar a mudar um hábito que nos traz resultados negativos e fortalecer um que traz resultados positivos, porque a gente vai colocando empecilhos, complicadores, barreiras. Então, o que eu sempre sugiro, se você quer criar um hábito, comece do mais simples possível. Você quer começar a organizar a sua rotina? Pega uma folha sulfite, uma caneta, um lápis e escreve a sua lista de to-dos de hoje. Amanhã, outra folha de sulfite e escreve. Ao invés de querer comprar aqueles caderninhos bonitinhos ou comprar ali aquelas listinhas de to-dos já impressa, porque vai demorar para você fazer isso. E aí vai ser mais um item na sua lista de to-dos que vai estar na sua cabeça para fazer a lista de to-dos. Não vai adiantar, tá? Outros exemplos, né? Pacientes que querem conseguir o hábito de leitura, por exemplo, né? Então, é aquele paciente que quer conseguir ler um livro no mês, ou quer terminar o ano tendo conseguido ler 20 livros, mas que não tem o hábito de leitura. Então, não tem como esse paciente ler 20 livros até o final do ano se ele não tem esse costume de ler. Então, o que primeiro a gente tem que fazer? Primeiro, estabelecer uma meta mais atingível, no sentido de colocar, primeiro coloca uma meta de leitura de ler um livro no ano, ou ler no máximo 5 livros no ano. E começa devagar, começa lendo uma página por dia. Se você não tiver tempo, se for muito corrido a sua rotina, ou leia por 5 minutinhos todo dia, mesmo que você tenha que parar no meio da página, ou que você pare no meio do capítulo, não importa, o importante é começar fazendo todo dia um pouquinho, mesmo que seja lendo 2 minutinhos, mesmo que seja lendo uma página, porque conforme você for fortalecendo esse caminho neural de hábito de leitura, você vai começar a ler mais, a ter mais tempo, a ter mais velocidade de leitura. Não adianta estabelecer uma meta de 20 livros no ano, sendo que a gente nem tem o hábito de leitura. Era isso por hoje, quando eu trabalho esse tema com os meus pacientes. É um tema também muito complexo, que não dá pra gente esgotar só em um único vídeo, né? Que precisa ser pensado ali as circunstâncias, situações, né? Personalizado ali pro meu paciente. Mas eu espero que a dica do vídeo de hoje ajude você a pensar um pouquinho a respeito. Sempre muito bem-vindo ler a respeito, estudar a respeito. Tem muitos livros interessantes, muitos livros que às vezes, né, fala mais do mesmo, sobre hábitos, sobre cultivar hábitos,
Mas assim, né, no aprendizado vale a pena a gente estudar um pouquinho de tudo e ler ali para ver o que vai funcionar pra gente, o que a gente pode pôr na prática também. Então, eu vou ficar por aqui. Nos próximos vídeos eu vou trazendo outras dicas ou outros temas que eu trabalho muito com os meus pacientes na clínica. Então, continue me acompanhando. Se você está gostando, não esquece de dar o like, não esquece de comentar se você curtiu alguma coisa ou se você quer comentar alguma coisa. E, né, isso me ajuda bastante. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, beijos, até!